Saudações, caros alunos, meu nome é Capitão Gondim, ministro aula de Física e Matemática. Falaremos sobre um tema muito importante da física clássica, sobre escalas termométricas. Diferença entre temperatura e calor. No dia a dia, estamos constantemente entrando em contato com objetos ou ambientes onde podemos ter a sensação de quente ou frio, percebendo diferentes temperaturas. É comum usarmos as palavras calor e temperatura sem deixar claro a diferença existente entre as duas. Algumas expressões podem até apresentar as palavras com seus conceitos trocados, como no caso da expressão "como está calor hoje?", onde se usa a palavra calor para expressar a temperatura do ambiente. A partir disso, deduz-se que as sensações de quente e frio que temos também não são sensações de calor, e sim de temperatura. Na verdade, temperatura de um objeto ou meio é a medida de o quanto estão agitados os seus átomos e moléculas, enquanto que o calor ou energia térmica é a quantidade de energia envolvida nessa agitação molecular. Temperatura. A temperatura é uma medida da quantidade de calor ou energia térmica presente em um objeto ou substância. No Brasil, por exemplo, a temperatura geralmente é medida em graus Celsius. Ela pode variar de muito fria, com temperaturas negativas, até muito quente, com temperaturas acima de 30 graus Celsius, dependendo do clima e da estação do ano. A temperatura é uma propriedade física importante que afeta diversos aspectos da nossa vida, desde a meteorologia até o funcionamento de equipamentos. Calor. Calor é a forma de energia que se transfere de um objeto para o outro devido a uma diferença de temperatura entre eles. Quando um objeto está mais quente que o outro, ele transfere calor para o objeto mais frio, até que ambos atinjam uma temperatura de equilíbrio. O calor é uma das formas fundamentais de transferência de energia e é responsável por muitos processos naturais, como o cozimento de alimentos, funcionamento de motores a combustão e muito mais. Resumindo, vejamos nessa animação que temos aqui um objeto onde suas moléculas estão com um certo grau de agitação, assim como os seus átomos. A partir do momento em que passa uma corrente elétrica, há naturalmente uma variação de temperatura, em consequência, há um maior grau de agitação entre os átomos e moléculas desse equipamento. Então podemos dizer que a temperatura é uma medida do grau de agitação dos átomos e moléculas. E calor. Calor é o nome que se dá à energia térmica em trânsito, do mais quente para o mais frio. Então vemos aqui que esse objeto ele está com uma temperatura maior. A partir do momento em que outro objeto toca nesse primeiro, começa a haver uma transferência de energia térmica do mais quente para o mais frio. Assim também há uma agitação maior aceleração desses átomos e moléculas. Escalas termométricas. As escalas termométricas são sistemas de medição utilizados para medir e comparar temperaturas, ou seja, elas são utilizadas para indicar se um determinado corpo está mais quente ou está mais frio. Existem várias escalas termométricas, sendo as mais comuns a Celsius ou centígrados, a Fahrenheit e a Kelvin. Aqui está uma breve definição de cada uma delas. Escala Celsius, também conhecida como escala centígrada, é a escala mais utilizada em todo o mundo. Ela define o ponto de congelamento da água a 0 graus
e ao ponto de ebulição da água a 100 graus, sob pressão atmosférica normal. Esta escala é comumente usada em ciências e em muitas partes do mundo para medidas de temperatura do clima, controle de temperatura em sistemas de aquecimento e refrigeração. Escala Fahrenheit. Esta escala é mais comumente usada nos Estados Unidos da América e em alguns outros países. Ela define o ponto de congelamento da água a 32 graus Fahrenheit e o ponto de ebulição da água a 212 graus Fahrenheit, sobre pressão atmosférica normal. A escala Fahrenheit é usada principalmente em contextos cotidianos nos países que a adotam. Vejamos nessa animação que temos um termômetro calibrado na escala Celsius, onde temos a primeira referência, que é o ponto de fusão do gelo, assim como temos uma segunda referência, que é o ponto do vapor d'água. Nesse espaço temos 100 divisões. Dessa maneira, do ponto de fusão do gelo será a 0 graus Celsius e no ponto de vapor a 100 graus Celsius. Já temos agora um termômetro calibrado na escala Fahrenheit. Temos a primeira referência, que é a água mais gelo mais sal e mais amônia, ou seja, a essa primeira temperatura. E temos uma segunda referência, que é a temperatura do corpo humano. Nessa distância nós temos 100 divisões. Dessa maneira, para a temperatura da água mais gelo mais sal e mais amônia será 0 graus Fahrenheit. Já para a temperatura do corpo humano, 100 graus Fahrenheit. Fazendo agora as equiparações entre as escalas termométricas Celsius e Fahrenheit, nós podemos dizer que para 0 graus Celsius na escala Celsius serão 32 graus Fahrenheit na escala Fahrenheit, assim como 100 graus Celsius no ponto de vapor e na escala Fahrenheit 212 graus Fahrenheit. Agora, neste termômetro onde há as duas temperaturas, graus Celsius e grau Fahrenheit, temos essa divisão. No ponto de fusão do gelo, 0 graus Celsius na escala Celsius e 32 graus Fahrenheit na escala Fahrenheit. E no ponto de ebulição da água, 100 graus Celsius na escala Celsius e 212 graus Fahrenheit na escala Fahrenheit. Temos uma comparação em um dos pontos da divisão, vamos chamar de 1. Já na escala Fahrenheit, nós temos que a cada 1,8 graus Fahrenheit significa que será 1 graus Celsius. Conversão de escalas. Temos nessa animação dois termômetros, um calibrado na escala Celsius e outro calibrado na escala Fahrenheit, onde temos 0 graus para o ponto de fusão do gelo na escala Celsius e 100 graus para o ponto de ebulição da água. Assim como na escala Fahrenheit nós temos 32 graus para o ponto de fusão do gelo e 212 graus para a ebulição da água. Vamos estabelecer nestes dois termômetros uma escala arbitrária qualquer, em que há uma equivalência entre elas, ou seja, tanto na escala Celsius como na escala Fahrenheit. Vamos fazer a conversão da seguinte maneira. Vamos dizer que ΔC menos o ponto de fusão do gelo será dividido por 100 graus Celsius, que é o ponto de ebulição da água,
menos o ponto de fusão do gelo. E de forma análoga, temos que ΔF menos 32 graus Fahrenheit, que é o ponto de fusão do gelo, dividido por 212 graus Fahrenheit, que é o ponto de ebulição da água, menos o ponto de fusão do gelo. Dessa maneira, vamos dizer que ΔC dividido por 100 é igual a ΔF menos 32, fazendo essa subtração, dividido por 180. Fazendo a simplificação, nós vamos dizer que ΔC dividido por 5 é igual a ΔF menos 32 dividido por 9. Escala Kelvin. A escala Kelvin é uma escala de temperatura absoluta que mede a temperatura em relação ao zero absoluto, que é a temperatura mais baixa possível na qual as partículas não têm energia térmica. Nessa escala, o zero absoluto é definido como 0 Kelvin, que é igual a menos 273,15 graus Celsius. Ela é usada em física e química para cálculos que envolvem temperatura termodinâmica. Nessa animação temos objeto onde, na sua temperatura ambiente, há uma certa agitação entre átomos e moléculas. Porém, quando há uma queda brusca de temperatura até chegar ao ponto do zero absoluto na escala Kelvin, essa agitação entre átomos e moléculas não mais existirá. E fazendo uma comparação entre a escala Kelvin e a escala Celsius, ou seja, realizando uma conversão, nós dizemos que no ponto de fusão do gelo, na escala Celsius, que equivale a 0 graus, o valor correspondente na escala Kelvin será 273 vezes 15. Já o ponto de ebulição na água, que vale 100 graus Celsius, no correspondente na escala Kelvin, valerá 373,15. Dessa maneira, nós dizemos que, tanto na escala Kelvin quanto na escala Celsius, há uma divisão por 100. Assim, podemos dizer que ambas escalas são centígradas. E se quisermos determinar uma temperatura na escala Kelvin correspondente à escala Celsius, a fórmula aplicada será: temperatura na escala Kelvin é igual a temperatura na escala Celsius mais 273, e o valor correspondente em graus Celsius do zero absoluto. O valor será menos 273 graus. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para que outros possam ter acesso a este conteúdo com qualidade. Muito obrigado e fique com Deus.